Vamos abrir a nossa Bíblia. Ah, Jesus, Tu és bom. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler a partir do verso 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Quem encontrou, diga amém. Se você puder, por favor, repita comigo assim, com muita autoridade e fé. Diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que vou. Amém? Verso 1 do capítulo 12 diz, segundo aos Coríntios. Diz assim a palavra: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Verso 7, preste atenção. E para que não me exaltasse, pela experiência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Jesus, nós amamos a Sua presença, Pai. Ah, Jesus, nós amamos o Seu doce coração. E por isso pedimos nessa noite, toque-nos por meio da Sua santa palavra, Pai. Aplique no nosso coração as verdades eternas que trazem transformação, Senhor, e conversão para a nossa vida. Afete a nossa mente, afete o nosso coração com a Tua palavra. Senhor, que o pecado para nós seja uma ofensa e não uma possibilidade. Pedimos que hoje o Teu Santo Espírito venha e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Pai, coloca-nos no Teu colo, nos dê vestes novas, sandálias, coloque um anel no nosso dedo e nos deixe celebrar contigo a festa que o Senhor sonhou para nós. Meu amigo Jesus, meu Senhor, meu Rei, meu irmão mais velho, eu sei que eu não posso fazer nada, mas eu sirvo a Ti, que és o Deus que tudo pode, e por isso eu te imploro, faça o Senhor grandes coisas nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Diga assim comigo: Jesus é o amor da minha vida. Diga assim: Jesus me entregou tudo o que eu preciso para ser completo. Sabe, irmãos, esses últimos dias a gente tem falado muito sobre isso. Deus, Ele não tem problema com o pecador. Deus, Ele tem um problema com o pecado. E mais do que isso, Deus, Ele não resiste àquele que é pecador e se aproxima dele. Mas a palavra diz que Deus resiste àquele que é soberbo e tenta dizer que faz coisas que são para a glória de Deus. Sabe, algumas semanas atrás a gente esteve falando sobre o próprio Paulo e mostrando lá em Atos 16, quando ele denuncia uma menina que se movia por um espírito de adivinhação, e que a fala da menina, por meio da movimentação daquele espírito, era uma fala que tentava engrandecer o nome de Paulo,
que tentava promover Paulo. E quando Paulo libera uma palavra de libertação, e aquela menina é liberta, o que Paulo está fazendo é aquilo que eu e você precisamos aprender. A gente precisa abater aquilo que tenta inflar o nosso ego. Eu posso ouvir um amém? Nós temos que entender que todas as experiências que nós temos com o Senhor, que tudo aquilo que nós provamos da parte de Deus, tem um intuito. E esse intuito é fazer com que eu e você nos pareçamos mais com Jesus. É fazer com que eu e você andemos num lugar de mais dependência, de mais reverência e de mais humildade. Cada experiência que nós temos com o Senhor, ela não nos destaca. As experiências que nós temos com o Senhor, elas devem destacar o nome do Senhor em nós. Amém? Quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que nós não somos alguém que tem uma oração poderosa. Nós começamos a entender que nós não somos alguém que temos a melhor revelação. Nós começamos a perceber que nós não somos alguém que, por meio do talento que nós temos, podemos ser aquilo que nós quisermos. Irmãos, o problema é que muitos de nós olhamos para as coisas de Deus não como um propósito, mas como uma oportunidade. E as coisas de Deus não podem ser uma oportunidade, elas precisam ser um propósito. E qual é a diferença de algo que é uma oportunidade e de algo que é um propósito? É que oportunidade é algo que você agarra, propósito é algo para o qual você é enviado. Muitos de nós temos andado na oportunidade, na esperança de sermos promovidos, na esperança de sermos notados, na esperança de sermos vistos. E quando eu falo disso, e falando a pessoas que amam Jesus, eu falo dentro da completude da nossa vida. Nós precisamos começar a aprender que existem coisas na nossa vida que têm princípio, meio, mas que também têm fim. Eu posso ouvir um amém? E entender isso é tão importante, irmãos. Eu estava conversando com o Rai hoje no carro e a gente falando sobre a cantata de Natal. Vocês viram que performance sensacional do pastor Valdemar. Meu Deus. O nosso Roberto Carlos da Fonte. Esse cara é o Senhor. Ele aqui foi Simeão na peça. Vocês viram? Minha gente, eu chorei feito menino. Não foi, Maurício? Eu estava aqui, ele aqui levantando o menino. Só faltou tocar a música do Rei Leão, minha gente. Foi muito emocionante. Que momento. Mas sabe o que eu estava lembrando? E eu estava muito feliz, sabe, pastor? Porque o Senhor tem dado para ser meu pai. E agora eu não estou brincando, eu estou falando sério. O Senhor tem dado para ser meu pai. E eu vi um homem, um pastor, que tem mais tempo de ministério do que eu. Bem muito mais de vida do que eu. Muito. Meu Deus do céu. Muito mais do que eu. E sabe o que eu vi? Eu vi um coração submisso, junto de jovens, dizendo assim: eu ainda tenho lenha para queimar para o Senhor. Pastor Valdemar, o Senhor me inspira demais. Sabe por quê? Porque para mim o Senhor é exatamente igual a Simeão. Porque sabe quem é Simeão? Simeão é aquele que entendeu que o que tinha para fazer ele já fez. E disse: Senhor, agora eu estou aqui disponível para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que você precisa entender que vai chegar um tempo da sua vida que tudo aquilo que você fez e construiu já não serve mais. E agora o que você precisa é dizer: Senhor, eu completei essa tarefa e eu não quero continuar fazendo apenas para manter um título, para manter uma posição. A gente está falando de um pastor de cabelos brancos, e eu quero honrar esse homem hoje, de um pastor de cabelos brancos, que decidiu submeter a liderança de um pastor que tem dado para ser filho dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele entende que completou uma área da vida dele, e soltou o título, soltou a congregação, soltou o que o promovia, para estar no meio de jovens, dizendo: os meus olhos viram a salvação. Pastor Valdemar, nós queremos abençoar a sua vida e queremos honrar o seu coração, e a gente quer aplaudir a sua vida mesmo aqui hoje.
Que o Senhor lhe abençoe e lhe dê graça, meu amigo. Especialmente a senhora, irmã Fátima, para suportar ele, viu? Como é bom poder provar da bondade de Deus, irmãos. Sabe, eu tenho certeza que assim como o pastor Valdemar, muitos de vocês devem ter tido tantas experiências com o Senhor. Talvez Deus pode em algum momento ter usado a sua vida de uma maneira tão pontual, de uma maneira tão impressionante, sabe, de uma maneira tão clara, tão cristalina. E quantas pessoas ao redor da terra Deus não tem tomado e usado. Mas sabe, irmãos, eu acho que talvez hoje a gente precise parar para pensar naquilo que a gente está construindo. Se eu estou construindo para a glória de Deus, ou se eu estou apenas construindo para a minha própria glória. Sabe, irmãos, quando a gente está dirigindo, eu não sei o que acontece, mas para alguns seres humanos da terra, aquele botão de alerta que aperta no carro, que liga os quatro, sabe, parece que ele é uma permissão espiritual para que qualquer lugar que você pare torne-se automaticamente um lugar onde você pode estacionar. Então tem gente que vem assim do nada e liga e diga assim: você tem que me ver aqui. Olha, não bate em mim, eu estou amparado pelos 4 botões acesos. Gente, se você parar num lugar que é proibido estacionar e ligar o alerta, soltar fogos e rojões, você vai ser multado, porque lá não é lugar para estacionar. Amém? O que é que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver que muitas vezes o botão que nós temos tocado na nossa vida, para parecer que tudo que a gente faz Deus aprova, é colocar a seguinte frase nas nossas ações: é para a glória de Deus. Mas será que é mesmo? Será que a vida que a gente tem tido é para a glória de Deus? Será que quando a gente fala de um testemunho da nossa vida é para a glória de Deus? Será que quando a gente fala de algo a gente está falando para a glória de Deus, ou a gente está tentando se promover? Vocês já viram como tem... Aqui não, aqui só acontece em outros lugares. Aqui, graças a Deus, não tem isso não. Mas vocês já viram como tem pessoas que... Gente, a vida de oração da pessoa parece que é uma ameaça para o outro. Olhe, se eu orar, viu? Cuidado. Se eu tocar as minhas mãos... Irmão, isso é bruxo. Bruxa. Dona Clotilde. Não tenha medo desse tipo de crente, não. Olhe para ele e diga assim: está repreendido em nome de Jesus, capeta. Quem mandou você me chamar de capeta? Foi meu pastor. Pode dizer, eu já estou acostumado. Tem gente que diz assim: ah, meu Deus, como eu queria ser pastor. É meu chamado, é meu sonho. Vocês acham que eu só recebo mensagem me chamando de fofinho, é? Se vocês vissem a mensagem que eu recebo, eu chamado de cada coisa que não é legal. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nesse tempo, talvez a gente precise parar para pensar se o que eu estou fazendo, que eu digo ser para Deus, é para a glória dele, ou é apenas para sustentar uma imagem que eu quero ter diante das pessoas. Irmãos, Paulo para mim traz um exemplo cristalino. Ele começa falando de uma experiência que, meu Deus, imagina tu ter a experiência de ser arrebatado para o terceiro céu. Imagina tu ter a experiência de dar uma volta com Jesus no paraíso. Olha o que Paulo está falando, gente. E ele ainda começa humilde, né? Eu conheci um homem, não sei se em corpo, não sei se em espírito, mas eu sei que foi, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Meu Deus. E lá ele deu uma volta pelo paraíso. Não sei se no corpo, não sei se no espírito, Deus sabe. Só que ele não se contém em guardar o nome do homem. E ele chega e diz: e para que eu não me exaltasse pela experiência das revelações. Ele está dizendo assim: tudo isso que eu vivi foi tão incrível, mas para que eu não me exalte, para que eu não ache que é porque eu sou bom, para que eu não ache que é porque eu sou o apóstolo dos gentios, porque eu sou aquele que perseguia e agora avança o evangelho, o Senhor colocou em mim algo. Foi o que o Senhor colocou em Paulo? Um espinho na carne. Mas olha mesmo. E às vezes a gente está aqui pedindo para Deus tirar uma coisa que talvez tenha sido Ele que tenha colocado. Tu já parou para pensar nisso? Tu já parou para pensar que tu pode estar orando e chorando, dizendo: Deus, tira da minha vida isso. E Deus dizendo: não tira, porque fui eu que coloquei. E por que é que Deus colocou um espinho na carne de Paulo? Vamos destrinchar um pouco sobre isso aqui. Olha o que o texto vai dizer.
Verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. A fim de não me exaltar. Gente, até a parte do espinho da carne e o final de não me exaltar, vai tudo bem, né? Mas quando ele solta aqui no meio, que era um mensageiro de Satanás, para esbofetear. Você sabe o que é esbofetear no grego? Esbofetear no grego é esbofetear. É dar um bofete. Ele poderia ter escrito tabefe também, ou lapada, se ele fosse nordestino. Agora o que ele está dizendo? O Senhor, Ele colocou um espinho na minha carne e colocou um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Sabe, irmãos, vocês já devem ter ouvido a expressão: o diabo, ele tem vários apelidos, né? Capeta, diabo. Não é diabo, não é diabo. Só que um deles é cão. Quem já ouviu isso? Tipo assim, o cão está atentando. Quem já ouviu? Quem já foi atentado pelo cão? Você já foi, você já foi, não finja não. A irmã ali foi, Deus abençoe, filha. A gente diz isso. Você sabe de onde é que surgiu essa expressão? Lá nos primeiros focos de avivamento na Inglaterra, os pensadores, eles diziam assim: o diabo, ele é o cão de Deus, porque ele só faz aquilo que Deus manda. Então, tal qual um tutor diz para o cão, rola e ele rola, dá a pata e ele dá. O diabo só consegue fazer aquilo que Deus manda, porque ele é o cão de Deus. O que é que Paulo está dizendo? O Senhor colocou um espinho na minha carne e permitiu que o diabo viesse me acusar, para que eu pudesse ser tentado. Gente, Deus envia tentação, sim ou não? Não. Pelo amor de Deus. Deus, Ele não tenta ninguém. Deus é santo, amém? Mas Deus permite. E por que Ele permite? Porque a tentação, ela traz prova para o meu coração. Mas a palavra diz que toda tentação que Ele permite, Ele já me dá também o escape. O problema, irmãos, é que a gente está tão focado na tentação que a gente deixa de olhar para o escape. A gente está tão focado no que nos aflige que a gente deixa de olhar para aquilo que quer nos sarar. O escape da tentação não é não serei mais tentado. O escape da tentação é eu resistirei à tentação. Amém? E como é que eu resisto à tentação? Eu só posso resistir à tentação se eu estiver num lugar de proteção. E o único lugar de proteção que faz com que um homem e uma mulher de Deus resista à tentação chama-se Jesus Cristo. Se eu estiver guardado nele, se eu estiver escondido nele, então eu estou protegido daquilo que tenta me destruir. Amém? Porque, irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. Você pode até brincar de ser crente, você pode até brincar de ser igreja, mas o diabo não brinca de ser diabo, não. Não ache que o diabo está te tentando para dizer, está vendo, bobinho, como você é? O diabo, ele está te tentando porque ele quer derrubar você, porque ele quer destruir a sua casa, que ele quer acabar com sua família, porque ele sabe que ele já está condenado ao lago de fogo, e ele não pode mudar isso. Então o que ele tenta fazer é com que eu e você estejamos um dia lá com ele. Mas eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, você que tem sucumbido, padecido, sendo tocado pela tentação, eu quero declarar sobre você uma fortaleza celestial, para que você resista ao dia mal, que você ande em arrependimento e verdade, e na proteção que vem do Espírito de Deus, amém? Como é que eu ando nesse lugar? É fazendo campanha de oração? Não, irmãos. Você anda nesse lugar sendo obediente. E que obediência é essa? É entender que muitas vezes aquilo que Deus colocou na sua vida como um espinho vai fazer com que você precise ser provado também dentro dessa área de tentação. Eu já vi gente tentando explicar qual é o espinho na carne de Paulo. Já teve gente que disse, não, ele tinha um problema nos olhos, porque quando ele ficou cego, lá em Atos 9, aí ele teve um problema nos olhos, tal. Não tem nenhum versículo que diz, e Paulo tinha um problema nos olhos. Nenhum. Então é conjectura. Eu já vi irmãos dizendo que ele tinha uma dor no coração porque era viúvo. E é sério. Que ele era viúvo e ele
ficava chateado às vezes com Deus, porque ele percebia que Deus tinha levado a esposa dele. Não tem nada no planeta Terra dizendo que Paulo foi casado e muito menos viúvo. A gente pode até conjecturar que ele pode ter sido, mas não tem nada escrito sobre isso. Então, a gente não fala aquilo que a Bíblia não fala. Eu posso ouvir um amém? E tem outras explicações que eu não vou nem entrar aqui para a gente não ter raiva. Mas uma coisa a gente percebe. Que coisa é essa? Veja a sequência do texto. Quando ele diz assim, vamos ler novamente. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ora, como é que Satanás atua na nossa vida? Como a Bíblia chama o diabo? Diz que ele é a antiga serpente. Chama-o de divisor e chama-o de acusador. Então, entendendo biblicamente quem é Satanás e quem são os seus mensageiros, talvez o que era um espinho na carne de Paulo seja o inimigo constantemente tentando afetar a mente dele, lembrando o tipo de pessoa que ele era antes de servir Jesus. Imagina quantas vezes Paulo não esteve pregando dentro de uma sinagoga e veio na sua mente flashes dele mesmo arrastando cristãos daquele lugar. Imagina quantas vezes Paulo passou pelo lugar onde ele incitou que Estevão fosse apedrejado. E ele deve ter lembrado do que ele fez naquele lugar. Só que agora ele vai orar ao Senhor. Esse homem que teve uma visão celestial, esse homem que teve uma experiência profunda, que andou pelo paraíso, que viu o céu aberto, meu Deus, quanta intimidade, poder e revelação. Ele vai orar ao Senhor. Gente, Deus tem que ouvir um homem desse. Ora, como é que Deus não vai ouvir um homem desse? Um homem com tanta profundidade, com tanta revelação, com tanta graça, com tanta glória, com tantos dons. A gente está falando de Paulo. E ele vai orar ao Senhor. Senhor, eu vim aqui para te pedir, retira de mim esse espinho. E ele orou a primeira vez e Deus olhou e disse, eis que eu mesmo te digo, não. Aí Paulo, vou fazer um jejum, sacrifícios de louvor, me consagrei, vou orar de novo. Senhor, sou teu servo, tenho andado na tua presença, quero orar como orou o rei Ezequias, dizer que eu tenho andado em retidão, e assim como o Senhor acrescentou anos sobre a vida de Ezequias. Não está escrito assim não, tá gente? Eu estou conjecturando, pelo amor de Deus, não procure esse versículo não. Eu peço que o Senhor também arranque esse espinho da minha carne. Eu reivindico essa palavra, Deus, não. Paulo ora a terceira vez. Senhor, como é que eu posso falar de cura? Como é que eu posso falar de libertação? Como é que eu posso falar do teu cuidado e do teu zelo, se logo eu sou atormentado e tenho um espinho na carne, e um mensageiro de Satanás tem me esbofeteado, tem trazido acusação sobre a minha vida? Por favor, liberta-me disso, para que o teu nome seja engrandecido. E Deus, não! 3 vezes eu orei, e o Senhor me respondeu, a minha graça te basta. O que ele está dizendo para Paulo é, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você tem experiências profundas comigo. Eu sei do que eu te levei a viver. Eu sei o quanto eu tenho te usado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Diante de tudo aquilo que você tem vivido, eu preciso te lembrar constantemente quem você é. Porque se eu não te lembrar quem você é, você vai se perder dentro de você mesmo. Sabe o que é Deus falando não para mim e para você? É Ele dizendo para mim e para você, dependa. Dependa. Muitas vezes Deus vai usar você como uma voz profética para entregar para o outro aquilo que você queria para você. E você vai dizer, Senhor, agora é a minha vez. Ele vai dizer, não, a minha graça te basta. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se a graça do Senhor não nos bastar, eu quero que você entenda que nenhum desejo seu será suficiente para te preencher. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Nós temos a mania de achar que nós podemos dizer para Deus como Deus tem que ser Deus na nossa vida. Só que aqui o que Paulo está aprendendo e ouvindo do Senhor é,
eu orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim isso. E a resposta dele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para Paulo? Paulo, diante dos homens, você pode parecer poderoso. Diante dos homens, você pode parecer ungido. Diante dos homens, você pode parecer cheio do Espírito Santo. Mas eu sei quem você é. E eu quero que você saiba que eu sei quem você é. E eu vou colocar uma marca em você, para que você não se envaideça. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é apenas para quem exerce liderança na igreja, isso é para todo cristão. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória do Senhor. Entender que nós pertencemos a Cristo é acreditar e revelar que tudo aquilo que eu faço e salta os olhos do homem é verdadeiramente para a glória de Deus. Isso tem que estar entrelaçado com a nossa história. Isso tem que estar entrelaçado com a nossa vida, com o nosso coração. Irmãos, eu tenho visto muitas pessoas dizendo: Deus me usa, Deus usa a minha vida. Ao invés de pedir a Deus uma oportunidade para você ser usado, que tal se você orar pedindo a Deus uma oportunidade para ser obediente? Porque para ser usado, você quer ser usado naquilo que você deseja ser. Para ser obediente, tu vai ter que matar quem tu queria ser, para se tornar quem Deus quer que você seja. Porque a obediência é sacrificial, irmãos. E é por isso que eu retorno à pergunta: será que eu tenho visto a casa de Deus, o ministério, a minha vida profissional, a minha família, tudo que eu digo que é para a glória de Deus, eu tenho visto isso como uma oportunidade ou como um propósito? Porque oportunidade, repito, é o que a gente agarra. Propósito é algo para o qual eu sou enviado. Irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. Nós sabemos muito bem quais são as intenções do nosso coração. Só que a gente tenta fingir que não sabe. Vê o apóstolo Paulo, o que ele está fazendo. Ele está se expondo aqui. Ele está abrindo o coração. Parece que ele vai começar a se promover, né? Parece que ele vai começar: não, olha, eu sou maravilhoso, eu estou fazendo isso, eu estou andando na verdade de Deus. Só que logo em seguida, sabe o que é que Paulo está ensinando com a vida? Está dizendo assim, ó: os homens mais íntimos de Deus, os homens mais próximos de Jesus, os homens que têm revelações mais profundas, as mulheres de oração, de jejum, as mulheres que escutam a voz de Deus, até esses vão ouvir não do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa: o não de Deus para alguma coisa não é Deus dizendo que não te ama. Eu posso ouvir um amém? Sabe quem é que condiciona ele não me ama a ele não me deu? Criança, menino. Porque o menino, quando pede uma coisa para o pai e o pai não dá, ele diz: você não me ama, você não me deu o PlayStation 5 que eu queria agora, compra à vista. Porque na cabeça da criança o cartão do pai é uma parada mágica. É só passar o cartão, pai. E o coitado do pai ainda está pagando as parcelas. Na cabeça da criança, quando ele pede uma coisa para o pai diz não. Quando ele pede uma coisa para a mãe diz não. Na cabeça dele é: não me ama. Quem aqui quando era criança já tentou fugir de casa porque recebeu um não? Eu também. Inspirado em Pica-Pau, eu tentei fugir de casa. E eu fugi. Só que eu fugi para a casa da minha avó, que era na outra rua. E a minha mãe só soube muitos anos depois, que quando eu fiquei com fome eu voltei para casa. Mas irmão, deixa eu falar para você. Tem muita gente que está fugindo de Deus, porque Deus disse não. E você acha que Deus não te ama por causa disso. Eu não quero aqui dimensionar o nível de dor de cada um. Eu não quero ter essa presunção. Eu não quero aqui diminuir os seus sentimentos. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer para você é que você não é a única pessoa no mundo que ouve não de Deus. E que se o apóstolo Paulo, sendo quem é, ouviu, tu também vai ouvir, estrela da manhã. Vai ouvir não. Sabe por quê?
Porque quando Deus diz não para mim, Ele está me dando algo chamado limite. Não é isso que um pai e uma mãe faz com o filho? O filho está olhando a tomada e ele quer colocar o dedo lá, porque ele acha que vai virar um super-herói. Ele vê uma aranha e ele pensa: se ela me morder eu vou virar o Spider-Man. Porque ele tem cabeça de criança. E se tu não estiver cuidando do teu filho, isso vai acontecer. Meu pai não me ama, não deixou eu ter uma aranha de estimação. Não, irmãos, cuidado, porque muitos de nós temos flertado com o pecado. Temos flertado com coisas que podem nos destruir, que podem acabar com a nossa vida, simplesmente porque a gente não aceita os nãos de Deus. O não de Deus coloca na minha e na sua vida limite, para que a gente não viva sem a presença dEle. Eu posso ouvir um amém? Irmãos, como é bom a gente poder ter alguém no nosso coração. Sabe, eu esses dias recebi uma notícia que me deixou triste. Aí eu fui compartilhar com o Mores. Mores, inclusive você hoje, de azul e branco, me lembra uma nuvem no céu. A nuvem no céu me lembra aviões passando. E aviões passando me lembra aquela música: passou um avião, e nela está escrito: Cristian Carine tem meu coração. Ai, meu Deus. Então eu mandei uma mensagem para a minha nuvem, para o meu iCloud: I'm sorry. Mandei uma mensagem para Mores. Eu disse: Mores, olha isso aqui. Poxa vida, como é que pode? Estou triste. Aí ela disse assim: essa não é a verdade de quem você é. Isso não é o que Deus pensa ao seu respeito. Então guarde seu coração. Quando ela me falou isso, eu senti como se fosse Deus falando. Por que eu senti como se Deus falando? Porque nenhum de vocês me conhece como minha esposa me conhece. Porque a parte que vocês conhecem de mim é a parte boa, legal. Ela, Deus abençoe. Tem dia que ela olha para mim e diz assim: ah, pastor fofinho. Diga acusadora. Mas sabe o que é que o amor faz? O amor faz com que a gente não deixe de falar as verdades difíceis, mas também as verdades que são boas. E eu quero falar uma coisa para você, irmãos. O que Paulo ouve do Senhor dizendo: a minha graça te basta, não é o que está depreciando Paulo, mas é o que está colocando Paulo no lugar dele, de dizer assim: ei, eu tenho tanto zelo com você, que eu não te deixo ir além daquilo que você pode. Foi exatamente isso que Simeão fez, que o pastor Valdemar esteve aqui interpretando. Simeão esteve no templo durante anos, esperando para ver com os olhos o cumprimento de uma profecia. Ele teve durante anos vivendo por um propósito e por um dia. No dia em que ele recebe Jesus em suas mãos e ele apresenta no templo, o que ele declara é: Senhor, você já pode me levar, porque eu já fiz aquilo que eu tinha de fazer. Sabe o que é que Simeão está dizendo? Simeão está dizendo assim: ó, Senhor, eu entendo que o que eu tinha para cooperar era até esse ponto, e eu estou tão feliz por isso, que se nada mais acontecer, eu já estou cheio daquilo que o Senhor me chamou para viver. O problema de muitos de nós, irmãos, é que a gente gosta de dizer: eis-me aqui, mas a gente tem dificuldade de sair de cena. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, entenda que existem estações que para você avançar, você vai ter que sair de cena. Que para viver o novo, você vai ter que encerrar o que você fez até hoje. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Por favor, entenda isso e guarde isso no seu coração. Existem construções que já estão acabadas. Não adianta você ficar lá querendo dizer que você é o pai disso, o pai daquilo. Irmão, deixa eu falar uma coisa séria para você. Escute. O que eu vou falar agora não tem a ver, por exemplo, com alguém que deseja aprender mais, que se matricula numa faculdade, paga uma mensalidade. Isso é outra coisa.
Mas escute e entenda no seu espírito o que eu vou falar. Imagina que eu chego aqui num domingo e eu prego uma mensagem e eu falo para você sobre um determinado assunto, e esse assunto ele ganha visibilidade, pessoas compartilham, me procuram. Aí o que é que eu faço? Rapaz, esse assunto aqui é muito bom. Pronto, vou dar um exemplo. Algumas semanas atrás a gente teve aqui a ilustração do bolo. Quem estava aqui? Lembra do bolo? Do bolo fake? Gente, vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebi, de testemunhos, de pessoas que foram tocadas pela mensagem. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar um curso chamado Bolo Fake. Como descobrir a falsidade no meio da igreja. E você vai comprar esse curso pagando 12 prestações de R$ 399,90. Calma, tem Black Friday, 50% de desconto. E se você for membro da fonte, tem mais 10. Aleluia. Não, gente. Escuta, igreja. Quando você paga por coisas que Deus entregou aos homens, você é tão idólatra quanto aquele que vende. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Então, por favor, não alimente esse sistema do cão, do diabo, DJABO, diabo. Não alimente. Ah, pastor, mas é seu amigo. Ele pode ser um amigo de um anjo. Ah, pastor, mas ele é famoso na internet. Pode ser quem for. Eu estou aqui falando como pastor dessa casa para vocês. Não alimente esse sistema, porque isso promove homens e envergonha o nome de Deus. Aquilo que de graça recebemos, de graça nós entregamos. Amém? Quem vende fruto de intimidade é cafetão. Homens e mulheres de Deus revelam Jesus com graça, porque de graça Ele nos deu e de graça nós compartilhamos. Eu posso ouvir um amém? Então, irmãos, aquilo que promove o homem não pode ser alimentado. E o Senhor vai falar com tanta graça para Paulo. E guarda, olha isso como é lindo. Olha que maneira que só Deus sabe de dizer um não amoroso para a gente. Paulo orou 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim esse esbofeteador, tira de mim esse mensageiro de Satanás. Aí o Senhor, ao invés de falar não, disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, aí ele está dizendo, Paulo, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de... O que Paulo está dizendo é: eu não vou mais me envergonhar das minhas fraquezas. Irmãos, chega da gente querer ser uma igreja de super-heróis. A gente quer dizer que a gente tem o melhor casamento, que a gente tem as melhores finanças, que a gente é melhor de oração, que a gente é melhor... Não foi melhor coisa nenhuma. Vocês acham que tem dia que eu não fico estressado com o Mores, não? Você acha que tem dia que ela muito mais fica estressada comigo, não? Tem dia que ela diz assim: Edilson Augusto. Eu digo: misericórdia. Chamou o nome composto. Eu digo: Jesus, agora ficou difícil. E o homem fica se sentindo ameaçado, ele fica tapeando, né? Quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu pegue alguma coisa? Quer que eu vá para algum lugar? E quando a esposa diz não, aí você fica desesperado, porque você só sabe fazer coisas. Quer que eu tire o lixo? Ela faz. Essa é a vida real, gente. Tem dia, mãe, que tu ama teu filho, mas tu vai chorar, dizendo: Deus, esse menino está possuído. Ninguém pode falar isso, mas eu vou falar. Legião, sai desse menino. Não tem dia, mãe, que tu chora dentro do carro. Tem ou não tem? Tem. Está ali dando de mamar, vem um menino, morde. E quem está ali, oh, que coisa linda, e você? É a vida real. É a vida real. Crente adoece.
Não, porque se adoecer está em pecado. Que pecado o quê? Adoece. Aí o que é que eu faço? Toma remédio. Irmãos, eu quero aprender a falar uma coisa aqui. Tem crente que tem preconceito de ir para um psicólogo. Tem crente que tem preconceito de ir para um psiquiatra. Porque acha que isso é falta de fé. Não, irmão, isso é burrice. Se Deus deu sabedoria para homens desenvolver coisas aqui para nos ajudar, então faça usufruto disso. Eu posso ouvir um amém? Não é falta de fé. Eu não estou falando de dependência, estou falando de tratamento. Às vezes você vai para... Tu tem uma dor de cabeça, o que é que tu faz? Senhor, abençoa essa dipirona agora, Deus. Coloca nela 1 grama de unção agora, Senhor, nela, e cura esta água viva. Não, irmão, tu vai lá e toma. Isso quer dizer que Deus não pode curar? Não, Ele pode curar. Só que não é falta de fé você procurar a ajuda de profissionais também. Eu posso ouvir um amém? Por favor, meus irmãos, você que congrega aqui nessa casa, eu quero que você escute isso. O seu pastor não acha falta de fé você procurar ajuda profissional para equilibrar a sua mente e as suas emoções, amém? Então vá sem medo. Isso é tão sério, irmãos, escuta o que eu estou lhe dizendo. Isso é tão sério que uma vez eu estava no Detran. Tu estava comigo, não era, Rai? Aí tinha um irmão que olhou assim para mim, aí disse assim, um irmão que trabalhava lá, disse assim: o senhor é o pastor Edilson, né, da Fonte? Aí quase que eu dizia, depende. Aí eu disse sim. Aí ele, eu posso falar com o senhor rapidinho? Eu disse, pode. Aí o irmão me chamou e disse assim: pastor, eu sou, e sério, isso é sério, irmãos, eu sou evangélico há mais de 20 anos. Eu disse, que bênção, irmão. Eu disse, não, calma, escute. Ele olhava para um lado e para o outro assim. E eu, meu Deus. E ele disse, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Me perdoe se eu estiver errado. E me corrija mesmo. Eu disse, diga, irmão. Eu fui no psicólogo. Eu disse, é o quê, macho? Eu não estou brincando não, foi desse jeito mesmo. Eu fui num psicólogo. Se tu foi num psicólogo, psicólogo. Eu disse, sim, mas tu foi fazer o que no psicólogo? Ele disse, quase que eu dizer, realmente. Acho que não precisa ser psicólogo para perceber, irmão, que realmente tá, o negócio aqui está. Ele disse, o senhor acha que é pecado? Eu disse, o quê? Ir no psicólogo? Eu disse, irmão, não é pecado não. Ele é não. Eu disse, não. Ele é o quê? Eu disse, necessidade. Irmão, se tu levar hoje uma topada e arrancar a cabeça do dedo, o que é que vai fazer? Eu vou chorar. Eu disse, não, irmão, é só depois. Disse, tu vai ter que colocar aí um antisséptico, vai tomar um anti-inflamatório, um remédio, alguma coisa. Na época da gente era mertiolato, né? Em cima. A mãe não queria nem saber. Tome. Ah! Hoje não, hoje o negócio é muito suave, graças a Deus. Pomada. Irmão, tu está com uma dor óssea, o que é que tu vai fazer? Vai fazer tratamento, não vai? Vai no ortopedista, vai em alguém que entende da coisa. Irmão, é isso. Vocês acham que eu vou para a academia todo dia feliz, é? Pense numa raiva que eu tenho. Todo dia eu chego na academia e falo para o personal, eu te odeio, Adão. Aí ele, como assim, pastor? Por causa de Adão eu estou tendo que malhar aqui. Porque se não fosse Adão, era todo mundo sarado. Não tinha o pecado original e a gente não ficava gordo. Aí agora eu tenho que vir para a academia. E Mores fica me perguntando, Mores parece até que ela é personal também. Fosse para a academia hoje, eu disse, fui, treinou o quê? Eu digo, oxe, tu sabe lá o que é o treino aqui. Mas gente, sabe por que eu vou? Porque eu preciso. Você acha que eu vou entrar no meu quarto de oração, vou deitar no chão e vou dizer, Deus, vem nesse momento e retira 40 quilos de mim agora, Senhor.
Envia um anjo, Senhor. Envia um anjo bariátrico agora, Senhor. Vem sobre mim. Oh Deus, um lipo angel. Faz uma lipo angel em mim, Senhor. Isso não vai acontecer não, gente. Tem que ir para academia. Tem que comer saudável. Tá comida ruim da peste. Tem gente que fica tão bom, vagem. Mentira! Bom é a gordura da picanha. Mas não pode, quem entope as veias do coração. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a vida real. A vida real é Deus usando homens e mulheres limitados e limitadas para revelar o poder ilimitado de um Deus grandioso que habita em mim e em você. Quando somos fracos é que nós somos fortes, porque nós aprendemos a ser dependentes de um Deus que tem a primazia e a glória em tudo que nós fazemos, amém? É isso que a gente precisa trazer para poder dizer essa verdade. Por isso, olha a conclusão que Paulo chega no verso 10. Por causa disso, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque eu aprendi uma coisa com meu Senhor: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Meu amigo, é você que Deus quer usar. Tu com a bateria bem fraquinha, todo esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. Escute, os homens que se mostram fortes impressionam outros homens, mas os homens que se reconhecem fracos diante de Deus, essa é a matéria-prima que Ele usa para que o nome dele seja glorificado. Então, por favor, escute, porque talvez o que tenha te resistido não seja os ataques do diabo, mas seja a mão de Deus no teu peito dizendo: soberbo, eu não vou deixar você avançar, eu não vou deixar você prosseguir. Irmãos, se nós queremos viver para a glória dele, se queremos viver para engrandecer o nome dele, então a gente precisa trocar a oportunidade pelo propósito. A oportunidade a gente agarra para ser promovido, o propósito a gente abraça para morrer um pouco mais. Convém que ele cresça e que eu diminua.